Bergamota no ar, chegando com mais uma entrevista pra você, seu programa que vai ao ar de segunda a sexta, com entrevistas em 3 edições no rádio, às 7 da manhã, 1h20 da tarde e 8 da noite, sempre trazendo um bom conteúdo pra você, que também tá nas nossas redes sociais, entrevista completa no YouTube e no Spotify, fora os cortes que estão rolando aí pelo Instagram. Se chegou ao conteúdo, por favor, curte, compartilha pra chegar em mais pessoas. E hoje mais um convidado aqui, um amigo de longa data também, um cara com muito talento para arte e que vai dividir um pouco disso com a gente, dos trabalhos que ele tem feito aqui na cidade, que provavelmente você já deve ter cruzado com algum trabalho dele por aí. Caio Muniz, cara. E aí, cara, como é que tá? Tudo bem, Fabrício? Mais uma vez aí, né, agradecendo o convite, como sempre, né, você sempre tá fortalecendo a gente aí como artista, ainda mais aqui independente na cidade, né, então isso é muito importante pra gente estar aparecendo, pra estar contando um pouquinho mais da nossa história, enfim, né, cara, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí pra quem tá ouvindo. Com certeza. E tamo junto, cara. Cara, me fala uma coisa, porque é uma curiosidade que eu sempre tenho com alguém que se dedica o seu talento a uma área que a gente chama de não convencional, assim. Tem especializações, bacharelados, especializações, enfim, mas ela acaba sendo despertada mais, digamos, num hobby, numa coisa que a pessoa gosta. Exatamente. E aí em algum momento vira a chave para ser a profissão, aquilo que faz o ganhar da vida. Quando foi para você esse momento de algo que você viu que tinha talento e você decidiu, bom, aqui eu vou ter o meu ganha-pão, aqui vai ser minha assinatura como profissional? Cara, essa história ela começa um pouquinho lá atrás, porque até se a gente for parar pra contar ela inteira, ela é bem curiosa, então eu vou tentar resumir em partes, né? Mas se eu soubesse que eu trabalharia com isso, né? Se eu soubesse que ao invés de um hobby se tornaria um trabalho, eu teria começado muito antes, né? Porque assim, a gente praticamente, eu me entendo como artista desde criança, né? Só não sabia, não tinha essa ideia que era tão jovem, mas então eu comecei ali com uma faculdade, né, de engenharia civil na época, e aí eu não estava satisfeito com aquilo, eu sentia que eu não me via como engenheiro na época, então eu estava me levando com a barriga, né. E aí em 2015, por ali, eu decidi, né, então fazer essa transição, né. Claro que eu tive um apoio, né, muito grande por trás, porque a gente, para ser um artista independente e viver disso, a gente precisa se manter, né, cara? Então, acontece que a gente... eu tive um apoio muito grande do meu pai, né? Então, meu foi pai... brusca essa mudança ali? Vou trancar e vou começar? Foi muito intenso, cara, porque eu tava num processo ali de que... eu acho que, vamos dizer assim, eu não fui diagnosticado, mas uma leve depressão. Caraca. Né? Então, isso, assim, era um ponto de fuga, né? Eu, quando estava muito triste, muito sozinho, eu buscava sempre estar desenhando, sempre estar fazendo alguma coisa. Então, isso sempre me serviu como uma fuga, né? Uma distração. E aí, chegou num ponto que isso estava puxando mais para esse lado do que para qualquer outra coisa, né? E aí eu decidi então conversar com meu pai e fazer essa transição. E aí ela ficou bem indignada, né? Ela se preocupou muito, né, com essa transição. Mas é uma preocupação pela estabilidade, né? Isso. Os nossos pais querem que a gente faça alguma coisa. Com certeza, é uma segurança, né, que a gente pode ter. Mas enfim, ela conseguiu ainda ver um pouquinho dessa minha trajetória. E aí ela depois entendeu que com certeza dava para viver disso, né? Então eu acho que a gente precisa às vezes seguir um pouco o que a gente sente no coração, né? Acreditar, né? Com o coração e tocar o barco, porque senão a gente não é feliz, né, cara? A gente tem que fazer o que gosta. Verdade. Me diz uma coisa, como que começou o teu talento com as artes, assim? Porque assim, a gente com certeza nasce com aptidões para algumas coisas, mas tem que aprimorar. Onde foi que você começou a dedicar o seu estudo técnico para aprimorar o teu talento? Cara, então, nessa época ali de 2015 para 2016, eu fazia muito macramê, né? Macramê? Eu fazia aqueles colares de pedra natural. Ah, sei. E com um fio de cera, né? E aí eu comecei com muito vídeo no YouTube. Olhava, aprendia, assim, acompanhava muito por ali.
E aí foi indo apareceu alguns amigos, algumas pessoas que, pô, você não pode fazer uma tela para mim e tal. E aí eu acabei aceitando, né, esse desafio, até porque na tela eu ainda não tinha experienciado. Eu desenhava muito no lápis, então fui pra tela e acabei me identificando muito. E dali pra frente, eu vi que eu poderia ter um potencial legal de crescimento. E aí eu fui procurar cursos, né? E fui procurar professores aqui na cidade para poder auxiliar nesse trajeto, né? Então eu acabei encontrando o Agnello, que, cara, assim, eu tenho muita gratidão por ele, porque provavelmente algumas pessoas devem conhecer ele, que ele é um artista aqui de Lages muito, muito, muito fera. Então eu acabei iniciando as aulas, isso em 2018, por aí, acho que já faz uns 5, 6 anos. E desde então eu tô ali com ele, né? Sempre faço... Você ainda é aluno dele? Sou. E eu acho que vou ser até o final da vida dele aí, porque, cara, a gente tem sempre muito que aprender, né? A gente tem sempre muito que... a gente tá pintando, a gente tá sempre toda hora aprendendo uma coisa nova, né? A gente não tem como saber de tudo, então a gente tá sempre melhorando. E eu gosto muito de estar ali porque o ambiente também favorece. E eu consigo pintar telas que são pra mim, né? Então ali eu faço as telas que estão no meu acervo, eu pinto praticamente ali. E eu tenho 6 telas, pra você ter ideia, praticamente uma por ano aí. Cara, uma tela por ano, você faz um processo mais minucioso. O que você, no teu acervo pessoal, você costuma pintar? Cara, eu gosto muito daquela parte dos índios, né? Que a gente já conversou muito. Ah, sim. E então é o que eu trago são como povos estudo. originários americanos, né? Isso, você tem mais ligação. Isso é mais o povo Lakotas, Siaoks, é tudo mais ou menos a mesma nomenclatura ali dessa etnia. Mas é uma parte que eu faço mais assim como estudo mesmo, né? Até não tenho comercializado eles, mas não os originais, né? Eu faço mais na parte de fine art, algumas impressões ali para estar desenvolvendo e podendo fazer uma renda com isso também. Mas é mais gosto pessoal, né, cara? Claro, é de cada um. Mas me conta o que você tem trabalhado mais para clientes, quais os ramos que você tem abraçado aí com o teu talento? Cara, eu já acho que faço coisa demais, pra te falar a verdade. Mas assim, eu tenho aparecido bastante ultimamente a parte das pinturas em parede, né? Então, parede de estabelecimento a gente tem feito algumas e... Então é legal, cara. Eu gosto bastante de fazer isso porque me tira um pouco da rotina, né? Porque a gente dentro do ateliê, a gente fica às vezes meio sem criatividade, fica meio estagnado, então tem que estar sempre se movendo, né? Tem que estar sempre buscando alguma coisa para estar produzindo mais. Então, as pinturas em parede, as telas, né? E os tênis. Então eu faço um pouco desses 3 aí. E os tênis também é muito legal, tem aparecido bastante. Os tênis eu faço geralmente mais para fora da cidade, né? Que eu tenho também uma parceria com uma galeria lá de Balneário Camboriú, então é da onde vem ali a maior parte das encomendas. E as telas também eu tenho feito, mas elas são em menos quantidades, né? Mais paredes e tênis, vamos dizer assim. Na questão de tênis, customizações, você tem alguns exemplos assim do que o pessoal... Pro pessoal que não entende o que é customizar um tênis, tem um tênis especial, por exemplo, que pega aqueles mais básicos, né, de marcas, que tem só a logo e ele é todo branco, te pedem pra fazer geralmente o quê? Cara, é muito, muito relativo, porque assim, todo mundo tem uma ideia, né? Às vezes o cara quer, eu tenho uma empresa, eu quero fazer a logo da minha empresa, quero, né, personalizar ali a minha marca. Então tem essa parte, né, de uma imagem visual, de uma identidade visual, e tem a parte das pessoas que gostam de anime, tem as pessoas que gostam de, sei lá, desenho infantil, então tem de tudo, né, assim, dá pra fazer de tudo, como a arte é sem limites, né, infinita aí, possibilidades, a gente trabalha com o que o cliente tem de ideia, né. Sim. E aí, com as ideias que vão surgindo, a gente trabalha em cima delas junto também para somar, né? Bom, trabalho de parede, muitos devem conhecer porque passam por ali, aqui no centro da cidade, que é o do Casarão Juca, né? Sim. Que você fez as pinturas ali. Como é que foi esse processo, o convite para fazer e o resultado, como ficou, se deve a qual processo de criação que você teve na época? Cara, ali no Juca Antunes, desculpa, ali foi uma empresa terciarizada da prefeitura que eles fizeram um restauro do casarão, e aí eles acabaram me chamando, né? Então a ideia ali foi pintar uma caixa de telefonia antiga, né?
e retratar a imagem do Juca Antunes com a sua filha, porque eles foram praticamente, eu acho, os últimos moradores ali, e aí eles fizeram essa proposta. Isso já fazem alguns anos, eu acho que 2019, por aí, ou 2020, agora não tô lembrado, mas... se não me engano, foi durante a pandemia, né? Eu tenho até um vídeo com as máscaras ali, sim. Tinha um isolamento também dos cones, com fita ali, e tá inteiro, cara, tá inteiro. Eu até fico surpreendido, porque como a arte de rua ela é efêmera, né, a gente não tem como cuidar, não tem, né, qualquer um pode passar ali, tacar uma pedra, riscar, pichar, né, fazer um vândalo, alguma coisa assim, e acabar danificando. E ali a gente até fez com tinta esmalte, porque é lata, né? Sim. E eu me surpreendi com a qualidade que ainda tá, porque não descascou, tá inteiraça mesmo. Eu acredito que vem daquela teoria do vidro quebrado, que tinha essa experiência nos Estados Unidos, que quando substituíram logo que um vidro quebrava, ninguém quebrava mais, porque ao ver que estava tão bonito, queriam preservar. Acho que como ficou muito bonito ali, as pessoas gostam de manter da forma como você deixou. Que bom, cara, fico feliz, pode ser que seja isso. Cara, te fazer uma pergunta que é bem uma provocação, assim, até para quem tá ouvindo, porque já teve a oportunidade de, por exemplo, andar por Balneário Camboriú, Florianópolis, São Paulo, que a gente vê muitos daquelas paredes gigantescas de prédios enormes no centro da cidade, homenageando figuras históricas do país ou mesmo daquela região. Sim. Eu me pergunto sempre, o que falta para que em Lages, cara, uma pessoa com talento já tem aqui na minha frente para executar uma obra assim, e que também conheceria parceiros que poderiam incrementar isso. Sim. O que você acha que falta assim para a gente começar a ter essa cor a mais na cidade, essa parte artística vibrando nos prédios aqui da cidade? Boa pergunta, cara. Isso eu acho que também tem uma porcentagem aí do poder público tá incentivando, né? Porque ela traz um pouco de... isso vai ser um legado para a cidade, né, cara? Então, essas empenas aí que a gente vê, cara, assim, é coisa de anos para ter que repintar. Claro, tem que ter um processo ali todo antes de a gente fazer a pintura para poder deixar isso durar mais tempo, né? Mas... é um investimento que eu acho que teria que vir por parte do incentivo público, né? Ou de repente algum projeto, mas aí também cabe a mim pesquisar e ir atrás também para a gente ver o que poderia ser feito, né? A gente também não tem como só jogar a responsabilidade em uma parte, porque a gente também precisa ir atrás para poder entender como é que funciona, né? Mas tem muita gente que faz isso também em particular, né? Então tem gente que às vezes tem uma empresa, e em São Paulo tem muito disso, os caras têm estacionamento que é só de carro, e os caras, tipo, pintam as laterais porque não tem janela. Então, né, vamos fazer uma empena aqui de um artista aí, vamos chamar e vamos meter bala. Mas, né, eu acho que é muito isso, né? E traz um valor para a cidade, porque a gente pode trabalhar com muitas representações, né? Sim. Então... só tem a ganhar. Eu vejo pelo lado assim que até você não perguntou, mas eu acho que é interessante para a cidade, é uma valorização, né, para as pessoas verem que Lages não tá morta, não tá parada no tempo, né, cara? Então a gente tem muitas pessoas boas aqui, a gente tem artistas qualificados para estar fazendo isso, então eu acho que seria muito importante a gente trazer isso para nossa cidade. Né? A gente tem ali em Florianópolis o Cruz e Souza, que é um poeta negro pintado ali. Sim. Tem a Antonieta de Barros, o Ayrton Senna, que eu acho que é um dos que eu já sempre vejo com mais quantidade, inclusive há pouco muito tempo. Em garagem de carro, né? Muito em garagem de carro, com certeza. Mas temos ícones com certeza em Lages, na região, que poderiam estar, e muitos prédios ali. Se alguém que é proprietário de um desses, com certeza, quiser, assim, só entrar em contato com o Caio. Caio, se fosse fazer um projeto desse, imaginando assim, como é que é o processo para fazer isso? Você tem ideia de como é que se faria, por onde começa? Cara, vamos, acho que por partes, né? Porque é uma coisa grande, então eu acho que seria como uma parede normal, vamos dizer assim, uma parede que a gente enxerga um quadrado, né? E aí a gente vai trabalhando de quadradinho em quadradinho. Então, é claro que o processo ele tem que ser feito, tem que ter um preparo antes, né? Porque a gente precisa de máquinas, precisa de, enfim, de equipamentos, então... eu teria que te falar isso depois de fazer uma, mas mas eu acho que assim, seria interessante,
né? Eu acho que o processo ele é como se fosse a gente fazer uma tela, como se fosse fazer uma parede, porque o que muda é só o tamanho, né? Ali o que a gente vai fazer só vai mudar o tamanho, a dificuldade é a mesma, né? Dá um exemplo, por exemplo, você já fez o Albert Einstein uma vez, uma parede, uma cafeteria. Como é que é esse processo, por exemplo, para essa parede nesse caso? Pra gente imaginar como é que é o micro, depois pensar no macro. Cara, é assim, o processo, a gente começa, então, desde da conversação com o cliente, né? A gente pega as ideias do cliente, né? Porque, assim, eu acho interessante a gente trabalhar com as ideias do cliente, porque eu preciso ter uma ideia do que ele imagina, qual que é o gosto visual dele, né? Então, eu preciso que ele me mande algumas imagens para eu poder identificar essa parte. Se ele não tem, eu peço para ele dar uma buscada no Google, porque é interessante eu ter esse ponto, né, de saber o que ele gosta. Porque aí então, depois disso, a gente vai trabalhar em cima dessa ideia e vai montar um projeto para ele, né? Então a gente consegue montar um projeto digital, tá? Eu tô trazendo desde da concepção como funciona, da ideia, né? Isso, Então a gente puxa essa ideia do cliente, faz o projeto digital, né? Monta um layout, né? Para ele estar aprovando, para ele poder visualizar como que ficaria aquilo no ambiente dele. E aí depois disso a gente vai atrás dos materiais, né? E aí a gente começa na parte da execução. Então, hoje, a tecnologia ajuda muito nisso, na parte de passar o desenho, eu uso muito o projetor, né? Esse é até um segredinho, não contem pra ninguém aí. Não contem pra ninguém, todos os ouvintes da 17. Mas é uma parte porque assim, se a gente for passar na mão, é muito demorado e às vezes a gente perde um pouco de proporção, sai de escala, então acaba que a gente perde alguns dias fazendo isso. E com a projeção, a gente consegue já matar isso em 1-2 dias. Então isso auxilia muito no processo, para que não fique tão demorado. Projeta a imagem na parede e só contorna por cima da... Porque assim, cara, o que acontece? O pessoal acha que a gente vai fazer, né? Tem pessoas que fazem, eu não consigo. Eu ainda não cheguei nesse patamar, mas fazem muito rápido, cara. Tipo, 2-3 dias tá pronto o negócio. Cara, tipo assim, o meu trabalho... ele leva em torno, dependendo da parede, em torno de 2, 3, 4 semanas, né? Tem trabalhos que eu já fiquei até mais de meses, então assim, é um trabalho no pincel, é detalhado, é complicado, ele é minucioso, então leva tempo. Então isso é interessante passar para as pessoas, para elas entenderem que não é um negócio que eu vou chegar ali no dia e daqui 2, 3 dias a pessoa vai sair com o negócio pronto. Né? Então, não é um picho, não é não é um negócio que é mais rápido. Minucioso, então isso é interessante, mas voltando ali, então depois que a gente passa o desenho, né, aí a gente vai pro processo da pintura, né? Então a gente já tem aquele projeto que a gente tem como base, e aí naquele projeto a gente vai trabalhar ele na parede, né? E aí ali é onde a mística ali, o mistério, a alquimia acontece, porque a gente tem que preparar a cor, né? Às vezes a gente não compra uma cor pronta, não tem uma cor, um azul que a gente bota no projeto, não é o mesmo azul que tem da Souvenir, sei lá, né? Desculpa, Souvenir, não tá me pagando nada aí. Mas é isso. Então a gente tem que montar as cores, né? Então aí, às vezes assim, o projeto que você vê, ele fica até mais feio do que ficou depois, sabe? Do que a execução, porque muitas vezes eu me surpreendo assim com o resultado, né? Muitas vezes a parede fica melhor do que o projeto. Então, é bem bacana essa questão. Cara, que mágico, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui, Caio. Obrigado por ter compartilhado todo esse teu conhecimento com a gente e inspirado a gente a observar mais a cidade quando passa por aí, porque tem obras suas por todo lado. Obrigado mesmo. Cara. Obrigado, eu que agradeço, Fabrício. Mais uma vez mesmo, de coração aí. É muito importante esse espaço pra gente estar conversando, explicando e tentando mostrar um pouquinho do lado artístico aí que a gente tem. Bacana. Sempre bom valorizar, velho. Obrigado pela presença aqui e muito obrigado a você pela audiência. Até uma próxima. Valeu e tchau, tchau.